Eu tenho certeza que você já viu várias cenas como essa em filmes e séries de época. A mocinha sendo espremida dentro de um espartilho, seus órgãos esmagados e ela ofegante com os gêmeos quase saltando de dentro do decote. A verdade é que essas produções e muitas vezes os livros em que elas são baseadas só acabam perpetuando e repetindo uma série de mitos e de informações erradas que vêm sendo repetidas pelo menos desde a década de 1920 e que acabam por conta disso passando para quem assiste uma imagem muito equivocada sobre como era a vida das pessoas no passado e como elas se vestiam. E no vídeo de hoje a gente vai falar especificamente sobre uma dessas percepções muito equivocadas, que é a ideia de que só as mulheres muito ricas utilizavam o espartilho. Meu nome é Pauline Kisner, eu sou historiadora da indumentária e você está no canal da Modista do Desterro. Estudar as roupas das pessoas comuns, dos trabalhadores de outros séculos, é algo bem mais difícil do que estudar o que vestiram as elites e as classes mais altas de cada época. Até os anos 1780, quando a produção industrial de tecidos começa a ganhar força na Europa, a maioria das pessoas comuns só usava roupas novas uma ou duas vezes ao longo da vida. Isso significa que as roupas eram bens muito valorizados e muito bem cuidados. Elas eram remendadas e reformadas várias vezes e quando já não havia mais o que fazer, elas se transformavam em itens para as crianças da família ou para uso doméstico mesmo. Mas as roupas também representavam uma forma de obter dinheiro rapidamente, e isso acontecia graças às casas de penhores. E roupas que eram penhoradas e não eram recuperadas, e artigos roubados também, podiam ser comprados por preços muito mais acessíveis nos bazares que rolavam em diferentes bairros. Porque a gente acha que brechó é uma coisa muito moderna e descolada, mas a real é que, pelo menos até a Segunda Guerra Mundial, grande parte das famílias de trabalhadores só conseguia se vestir de forma minimamente decente graças a essas peças que eram vendidas nos brechós, nos bazares populares, ou então por conta das doações que eram repassadas por instituições de caridade. E como essas peças de roupa eram usadas com muita frequência, a maioria delas simplesmente não sobreviveu para chegar às coleções de museus. Então a gente precisa de outros caminhos para saber o que as pessoas comuns vestiam no seu dia a dia. No livro Vestindo os Pobres no século XIX, Vivienne Richmond usa algumas dessas fontes alternativas para investigar os trajes das pessoas pobres no final do século XVIII e início do século XIX. E ela só acabou confirmando para a Inglaterra uma coisa que a gente já tinha percepção de outras partes da Europa. Sim, os espartilhos faziam parte do dia a dia de mulheres de vários grupos sociais, inclusive das mulheres trabalhadoras. Tem um tipo de fonte muito legal para a gente perceber isso, que são as documentações de viagem dos viajantes que rodavam pelo continente europeu. Numa época em que as pessoas não viajavam como a gente faz hoje em dia, os relatos de viagem eram um tipo de literatura muito popular. E os viajantes costumavam descrever não só a paisagem dos lugares, mas também os habitantes e os seus costumes. E as roupas eram uma parte muito importante desses relatos. Existem vários livros desses que estão digitalizados e disponíveis para consulta pública e gratuita na internet. Então eu vou deixar aqui na descrição linkados os meus livros favoritos e os seus acervos digitais para vocês poderem dar uma olhada. Porque é só graças a esses relatos, tanto ao registro visual quanto às descrições textuais, que a gente consegue ter uma ideia um pouco mais exata do que as pessoas comuns vestiam para fora dos muros dos palácios. Mas é legal a gente perceber também como havia uma variação muito maior de trajes regionais no século XVIII. O que um camponês da Áustria vestia era completamente diferente do que um pequeno fazendeiro espanhol usaria na mesma época. Não só as cores, mas as peças e os formatos delas mudavam muito. Isso começa a mudar da metade para o final do século XIX, quando o avanço da produção industrial e o acesso a bens industrializados meio que deu uma uniformizada na moda no Ocidente. Mas muita coisa dos trajes de trabalhadores do século XVII, principalmente do século XVIII, acabaram sobrevivendo no que hoje a gente chama de trajes típicos ou de trajes folclóricos. Aposto que vocês já viram um traje desses de Frida da Oktoberfest por aí. Tá vendo esse corpete trançado? Ele é possivelmente uma referência aos espartilhos usados pelas mulheres trabalhadoras do século XVIII. Quem fala muito sobre isso é uma historiadora inglesa chamada Sarah Bendel,
que estuda especificamente como os corsês ou espartilhos, os enchimentos e as armações no século XVI e no século XVII ajudaram a moldar o corpo feminino, criar a silhueta adequada da época, mas também as noções de feminilidade. E através do estudo de diferentes documentos, a Sarah Bendel, de diferentes épocas também, ela acabou percebendo uma diferença na relação das mulheres com esses espartilhos. Enquanto que para as mulheres das famílias mais ricas, das classes mais abastadas, o espartilho era sim, quase que sempre, uma peça de uso íntimo, muito relacionada a questões de status social. Para as mulheres trabalhadoras, os formatos e os materiais eram diferentes e eles eram usados no dia a dia, inclusive por fora da roupa. E as ilustrações dos viajantes registraram isso em diferentes partes da Europa. Uma das minhas gravuras favoritas é essa de 1814. Ela mostra trabalhadores do campo na região de Yorkshire, Inglaterra, e a gente vê vários estilos e silhuetas diferentes. Temos essa moça toda estilosa, usando um traje típico da regência. Mas ali atrás tem uma outra mulher usando um traje de 1780 com espartilho em tudo, mas em 1814. E isso é uma coisa que a gente precisa levar em consideração quando a gente está pesquisando ou a gente está recriando trajes populares. Graças ao comércio de segunda mão, os brechós, as doações e também a manutenção doméstica, como essas roupas duravam muito, era super comum que as pessoas estivessem usando roupas que já estavam, entre muitas aspas, fora de moda no seu período, mas que era o que elas tinham em casa e que elas iam modificando e consertando conforme a necessidade e as possibilidades deles. E isso aparentemente incluía os espartilhos femininos também. Nem todos os espartilhos eram iguais. Quando a gente pensa neles, parece que todos eram assim, super rígidos e com várias barbatanas, mas havia espartilhos para todos os gostos e orçamentos. Os modelos mais usados pelas mulheres comuns tinham um número menor de barbatanas e menos camadas de tecido. Foi nesses modelos que a Ju Lopes, nossa parceira na produção desse vídeo, se inspirou para fazer esse espartilho floral que eu estou usando. Ele só tem barbatanas nos lugares essenciais e é uma peça que dá sustentação aos seios e um pouco ao meio das costas. As alças são mais compridas, não impedem os movimentos e ele fecha pela frente. É muito tranquilo vestir essa peça sozinha. Vocês estão vendo esse painel que tem no meio? Isso é um stomacher. Graças a esse painel, a regulagem desse espartilho é muito grande, o que é perfeito para mim, que tenho sérios problemas de retenção de líquido. Mas também era algo muito prático para uma mulher do século XVIII, que estava sujeita a várias gravidezes e não dava para ter um espartilho para cada tamanho de barriga. A Eneida Queiroz gravou um vídeo com um modelo de espartilho bem parecido com esse quando ela ainda estava grávida. Então, eu vou deixar o link do vídeo dela aqui no card para vocês verem como é que foi para ela vestir esse espartilho com o barrigão da gravidez e como é que o corpo grávido se comportava com esse espartilho. Mulheres comuns usavam seus espartilhos à mostra para os trabalhos do dia a dia, fosse no campo ou na cidade, mas especialmente em locais quentes ou atividades que as fizessem suar. De acordo com as descrições da época, os espartilhos mais comuns eram feitos de couro ou de linho pesado. Eles podiam ser estruturados com barbatanas ou com cordões no lugar das barbatanas, o que dava sustentação e também maior flexibilidade. Mas além dos espartilhos, existia ainda um tipo de colete forrado e ajustado ao corpo, que não tinha barbatanas e funcionava quase como uma cinta moderna. Esse era o modelo preferido por mulheres mais velhas e usado também por meninas que estavam entrando na adolescência. Tanto o espartilho quanto o colete eram usados em cima de uma camisa de linho branco e junto com uma ou mais saias. As saias eram feitas de lã ou linho e, às vezes, havia uma anágua. Itens como aventais, bolsos e toucas eram indispensáveis no dia a dia das mulheres trabalhadoras. Então, sim, os trajes das criadas de cozinha do Palácio de Castamar estão muito certinhos. Mas eu não vou queimar a pauta dos figurinos da série A Cozinheira de Castamar. Mas já vou adiantando para vocês que sim, vai rolar vídeo. Então já deixa seu like, se inscreve aqui no canal, ativa as notificações para não perder os próximos conteúdos que estão vindo por aí e que incluem, olha o spoiler, análise do figurino da série e talvez eu tenha comprado um monte de tecido para fazer a roupa de uma das criadas.